A gente fala agora sobre os números do Datafolha, divulgados agora há pouco. Segundo o Datafolha, Augusto, a reprovação do presidente Jair Bolsonaro chegou a 53%, o que para o Instituto é o pior índice do mandato dele. A oscilação ocorre dentro da margem de erro em relação ao recorde apontado em levantamento feito em julho, de 51% de reprovação. O presidente é avaliado como bom ou ótimo por 22%. O consideram regular, 24%, mesmo índice de julho. O Datafolha fez a pesquisa nos dias 13 a 15 de setembro, quando ouviu presencialmente 3.677 pessoas com mais de 16 anos em 190 municípios de todo o país. A margem de erro é de 2 pontos para mais ou para menos. Primeiro, deixa eu me corrigir, é 100% ao mês a inflação. Então, eu falei mil é a inflação anual. E nós estamos tratando aqui da inflação anual, que está se aproximando dos 10%, que deve ser o limite a não ser ultrapassado. Datafolha, né? Bom, primeiro vamos ao passado recente. Segundo o Datafolha, Manuela Dávila é prefeita de Porto Alegre, Marília Reis governa o Recife, e Guilherme Boulos ultrapassou Bruno Covas no dia seguinte ao da eleição. Fora o resto. Também, segundo o Datafolha, que cuida desses números, a manifestação que examinou os cálculos da PM, a manifestação do dia 7 na Paulista tinha 130 mil pessoas, ou menos, né? Apesar de o contrário ser mostrado, um quadro oposto, por incontáveis vídeos, fotos, e por quem tem mais que 100 neurônios da cabeça. Pois bem, agora vem essa conversa da rejeição. Tem o crescimento do Lula, que o Guilherme já disse que vai passar de 100, e eu digo também que a rejeição ao presidente pelo Datafolha vai passar de 100. Não tenha dúvida. Só não rejeita o Bolsonaro, segundo o Datafolha, os brasileiros que participaram das portentosas manifestações de 7 de setembro. O resto rejeita, né? E está pronto para apoiar o Lula. O Lula, também segundo o Datafolha, provocou um fenômeno interessantíssimo. Todos os eleitores do Lula, pelo visto, resolveram prorrogar a quarentena, o lockdown, até o dia da eleição presidencial. Eles só sairão às ruas para votar, porque não saíram no dia 12, não saíram no dia 7, eles não mostram o rosto, né? Eles são eleitores clandestinos. Agora, a Folha de São Paulo, ela tem uma pauta única, né? A pauta principal todo dia é manchete. Tem que derrubar o governo, eleito democraticamente. Então o jornal passou a se referir ao que houve em 7 de setembro como manifestação de raiz golpista. Eu nunca ouvi falar nesse negócio. Se vocês souberem, por favor, me ensinem o que significa. Pelo avesso, eu devo deduzir que manifestação de raiz democrática foi a apoiada pelo Partido da Causa Operária, por exemplo, que quer a ditadura do proletariado, ou pelo PSOL, que quer desarmar a polícia, né? E quer o partido único. Então, essas são democráticas. As manifestações que contrariam a Folha são de raiz golpista. Se um jornal engajado até esse ponto, numa campanha para derrubar o presidente, repito, legitimamente eleito, democraticamente eleito, vocês acham que o instituto subordinado à mesma empresa vai agir com honestidade? Pois eu afirmo que não. Diga, Zé. Dá até vontade de fazer uma reportagem, né, com manchetes. Você vai descobrir onde moram, onde vivem, o que comem, os que respondem a essas perguntas, né? Porque ninguém sabe onde moram, o que comem, onde vivem e onde trabalham essas pessoas que respondem a essas pesquisas. As pesquisas são elementos científicos feitos em cálculos autoriais, ou seja, é uma ciência, né? Uma ciência perfeita, a gente sabe muito disso. Só que a alimentação, ou seja, o conteúdo da pesquisa
ele pode ser fraudado. E a ideia é o seguinte, será que não tem um diretor lá para dar uma olhada e falar assim, gente, isso aqui está errado? Ou houve uma má-fé, ou houve um erro grosseiro na hora de coletar as informações. E refazer, ou pelo menos passar por uma auditoria. Quem responde a uma pesquisa deixa ali o nome e tal, existem critérios, algumas pessoas não podem responder pesquisas e assim por diante. É um cálculo, quando feito dentro da base científica, obedecendo à proporcionalidade e tal, dá certo. E é uma mera conjectura, ou seja, uma fotografia daquele momento atual, mas dá certo. Agora, nesses casos, é gritante a diferença. Como é que você pode admitir que um presidente da República que leva tanta gente às ruas, que entope as ruas, entupiu a Avenida Paulista, né? E seja reprovado aí por mais de 50%. Tem alguma coisa errada. Ou a realidade briga com as pesquisas, ou as pesquisas brigam com a realidade. Então, é muito difícil de admitir, porque a pesquisa é científica, agora quem coleta os dados e quem faz a manipulação e o cálculo não é ciência perfeita, e sim humano. Diga, Ana. Eu estava vendo aqui, eu acho que a gente precisava dar todos os números da pesquisa do Datafolha. A gente já sabe, né? Reprovação do Bolsonaro, 53%. O outro também a gente já sabe que o Fiuza sempre traz aqui. Aprovação do Lula, 243%. Aprovação do Joe Biden, 171%. 7 de setembro havia 2.000 pessoas na rua. No 12 de setembro havia 8 milhões de pessoas na rua. E agora o Datafolha pode dar as mãos aí para o Instituto Butantan, que disse várias vezes que a vacina era segura, a vacina do Butantan, contra mortes e complicações da Covid-19 em 100% dos casos. E o povo, e essa gente ainda acha que o povo é ignorante, né? É impressionante. Eu acho que por isso que existe a necessidade de calar as redes sociais, de calar o que o povo, porque essa gente, Datafolha, STF, CPI, TSE, essa gente está odiando que o povo se apaixonou por política e que agora gosta de falar mais de política do que de futebol. Sabe a escalação do STF, dos ministérios, do Congresso, sabe a escalação das secretarias estaduais, municipais. Então, é preciso continuar empurrando esse tipo de número aí. Então, empurra esses aqui que eu falei de uma vez. Lula com 243%, um 12 de setembro com 8 milhões nas ruas. Já rasga a fantasia logo. 2 minutos, Fiuza, para fecharmos. Não, confirmando aí os números da Ana, de fato, o Lula atualmente tem 253% das intenções de voto naquela praia deserta cercada pela polícia. E se as eleições fossem hoje, ele estaria eleito, empossado e já roubando normalmente. Só uma informação em primeira mão, pesquisas feitas nas manifestações, nas grandes manifestações de 7 de setembro, ficou concluído, então, que o 7 de setembro foi 6,5 de setembro. As pesquisas são muito importantes para a gente saber justamente a realidade como ela é.